Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Lustosa. Sou o Gabriel Feitosa. Nós estamos aqui no podcast Conectando Ideias. E esse podcast é especialmente para você, meu amigo empreendedor, que está no dia a dia enfrentando as dificuldades de empreender aqui nesse país, assim como nós, né, Gabriel? Exatamente, Júnior. E hoje nós estamos com um convidado mega especial. Quem que é esse convidado, Gabriel? Pessoal, estamos aqui com o Alexandre Roberto da Silva. Ele é CEO da Amigão Saúde Corretora e veio trazer as experiências desde um morador de rua a empresário. E vai falar aí sobre visão, sobre desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que vão ter várias chaves, assim como ele comenta muito nas redes sociais, né, Alexandre? É isso. Boa tarde, bom dia, né? Melhor Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, não sei a hora que a galera vai assistir, Exatamente. né? Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade, Amém. sempre Deus, né? Acima de tudo. E vocês, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Poder contar um pouco aqui da minha trajetória e de onde eu vim, Legal. de onde eu saí e aonde eu até eu cheguei até nesse exato momento, né? Maravilha. Mas obrigado pela oportunidade mesmo. Meu irmão, nós nos sentimos honrados de ter a sua presença aqui nesse podcast. Espero que essa ideia que nós vamos nos conectar agregue muito aí no nosso ouvinte, no nosso telespectador aí. Alexandre Amigão. Alexandre Amigão. É. Da onde que saiu esse nome, o Alexandre Amigão? O Alexandre, o Amigão, né? O Amigão Saúde Corretora, em 2007, eu fui... Primeiro, eu ganhei 2 premiações, melhor falando. Eu fui primeiro de vendas de produtos da Amil em São Paulo. Legal. E eu fui o segundo freelance na maior corretora de São Paulo, que era a Barela Seguros. E eu ganhei uma viagem para Fortaleza, nunca tinha ido para Fortaleza, eu e minha família, isso foi patrocinado pela Amil, né? Como que eu ganhei a premiação, eu fui para Amil. E eu tava lá em Fortaleza e tava andando lá, eu falei assim, caramba, se eu tivesse uma grana, eu ia montar uma operadora de plano de saúde, que ia chamar Amigão Saúde, onde você tá em Fortaleza, o Amigão Saúde tá sempre perto de você. E eu tive essa ideia, né? E você vê que eu já pensei em ter uma operadora, né, cara? Você vê como que é. Os planos de Deus, né? Aí eu falei assim, pô, e fiquei com isso na cabeça. E aí apareceu uma oportunidade de montar uma corretora de sociedade com um amigo meu. Aí não deu certo e eu segui sozinho. E na época não tinha nome. E aí eu lembrei que eu tinha falado desse nome, falei, pô, vai ser Amigão Saúde. E aí ficou até hoje, cara. Nós temos 10 anos de empresa, né? Uhum. E ficou, falei, pô, vai ser Amigão Saúde. Aí eu já bolei. Se você olhar muito, eu sou muito fã da Amil, que a Amil, ela me proporcionou muita virada de chave, mudança de mentalidade. Quando eu ia pra Amil fazer plantão, experiências num bom restaurante, palestras, enfim, todas essas experiências a Amil ela proporcionava, né? Então, só pra você ter uma ideia, eu cheguei a ser 5 vezes campeão de vendas na Amil. E aí, se você olhar o logo da minha empresa, ela vem muito parecido com a Amil, né? As Se olhar cores, né? a cores. Por exemplo, eu fui dar uma pesquisada na Amil nos anos 80, e aí eu vi lá que a Amil tinha o pingo do I, tinha uma bolinha. Se eu olhar o logo da minha empresa, tem lá, Amigão Saúde, o pingo redondinho vermelho. E o A é bem parecido, né? Uns 8 anos atrás, a Amil fez um logo novo, que agora deu uma mudada de novo, né? E aí eu dei uma puxada bem parecida. Então, você olha assim muito pro logo da minha empresa, é muito puxado da Amil, porque para mim foi um sentido assim de gratidão por tudo que a Amil me proporcionava, né? Importante. Legal, cara. Que Importante a bonito. gente ter gratidão Nossa, com muito quem nos bom. ajudou a construir a história, né? Sim. Realmente. Meu irmão, conta então um pouco pra gente quem que é o Alexandre, da onde o Alexandre saiu, e aí depois você conta o que é o Alexandre hoje, o que que você faz, você é escritor, palestrante, né? Mas a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Rapaz, eu sempre fui um menino muito sonhador, né, cara? E eu vim de um contexto de família, assim, eu vim conhecer minha mãe já com 38 anos, né? Então, vivia eu e meu pai aqui na região de Diadema, zona sul de São Paulo. Jardim Mira, aquela região ali, só vivíamos dois. Mas que meu pai era um cara, hoje fala muito bipolar, né? Meu pai era um cara bipolar e muitas das vezes agressivo fisicamente, verbalmente, e às vezes deixava eu e minha irmã semanas, né? Num barraco de madeira, ali no Jardim Santo Afonso. O Jardim Santo Afonso é divisa com Diadema ali, né? Uhum.
E deixava a gente ali, cara, sem alimentação, sem nada, né? Então eu já tinha, desde criança, eu já tinha uma aptidão de ir na selva de pedra aqui e buscar o meu, sabe? Fazer e Tinha que se virar trabalhar, eu já. tinha que se virar e trazer alimento pra dentro de casa. Então só morava eu e minha irmã. Mas nós estamos falando de duas crianças, né, cara? Sim. Que loucura, né? Nós falamos de duas crianças. Então eu já rodava em São Paulo com 5, 6 anos, eu já andava aí na rua aí, pegava metrô, ônibus. Eu já sabia, né? Eu tenho uma facilidade de gravar, Uhum. memória, essas coisas assim. Então eu já fazia essas coisas, né? De trazer o alimento, fazer as coisas certas. Só que teve uma vez, cara, a gente, nessa época, quando eu saí de casa, a gente morava na favela do Ângela. E aí, um belo dia ele chegou, teve um acontecido lá no bairro e eu era sempre o culpado, né? Hum. E meu pai era muito agressivo, ele vinha pra cima de mim como um homem mesmo, entendeu, cara? E aí eu tomei uma decisão de sair de casa. Eu tinha 7 anos de idade aproximadamente. E saí só com a roupa do corpo, cara. Só com a roupa do corpo. E aí eu fui. Quando meu pai tava num momento bom, ele era um cara trabalhador, sabe? Trabalhava em posto de gasolina, vendendo as coisas na rua, camelô, essas coisas todas assim. E muitas das vezes eu ia com ele. Então por Uhum. isso que eu sabia rodar bastante. Eu já criança, né? Muitas das vezes ele me deixava na escola, eu pulava o muro e daqui a pouco eu tava lá no Lago 13, no Lago da Batata lá em Pinheiros. Então ele olhava, pô, moleque. E eu tava ali, ajudando, carregando a caixa, fazendo essas coisas, né? Então, esses dias eu até falei para um amigo meu, eu falei assim, tem uma coisa muito bonita. Eu falei lá no que eu fui palestrar na Fundação Casa na Segunda, eu falei para os meninos assim, tem uma coisa para mim foi muito importante assim. O meu pai, todo o problema que tinha, mas ele mostrava pra gente que o trabalho era primeiro o Essencial. trabalho, era essencial. Que eu lembro que eu tomei uma surra dele porque ele saiu, quando ele chegou tinha alimento em casa. E ele achou que eu tinha roubado. Hum. Entende? Então, essa foi, acho que acho não, foi a chave de eu não ter ido para um outro caminho, né? Porque quando eu cheguei na rua com 7 anos de idade, o que que você encontra na rua, cara? Verdade. Verdade. Só coisa que não presta. Exatamente, vão te chamar você para roubar, vão te chamar para fazer um monte de coisa, vender droga. E hoje ainda é pior, né? Tem mais É. opções de droga, né? Na minha época era cocaína, maconha, essas coisas assim, né? Mas e hoje é milhares, né? Milhares, é. Hoje é milhares. Então, me chamavam para fazer esse tipo de coisa na rua. E eu não ia, né? Opa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu me afastava, né? Então, acho que eu ia trabalhar. Eu já tinha essa coisa, né? E aí eu fiquei na rua dos meus 7 anos até os meus 10 anos e meio aproximadamente. Só que teve uma coisa, agora, uns 2 anos que eu já tava na rua, meu pai me encontrou. E eu tava pedindo um lanche. E ele pediu pro cara suspender o meu lanche, né? Quando eu virei, era meu pai, né? E aí, meu querido? Ele me olhou assim, nem perguntou se eu tava bem, nada. A última vez que eu vi meu pai, ele falou assim: ó, tá aqui sua certidão de nascimento. Você não quis ir embora? Me deu minha certidão de nascimento e virou as costas e vazou. Foi embora. Nunca mais eu vi. Nem a sua irmã. Nem a minha irmã. Porque nesse meio termo, quando eu fugi de casa, a gente tinha ido para Recife, Uhum. na casa de uns parentes do meu pai lá. E aí, quando meu pai voltou, deixou minha irmã lá em Recife, a Entendi. Cristiane, e eu voltei só com meu pai. Então, quando eu fugi de casa, minha irmã não estava morando com a gente, ela tinha ficado em Recife. Mas foi um pouco de tempo assim, porque a gente morava num barraco, cara, é aquela bagunça, né? Bebida, droga, revólver, aquela coisa que você vê dentro de uma favela e quem vive É a realidade, nessa né? situação é a realidade, né? E aí eu já sentia que aquilo ali não era pra mim, né, cara? Olha, que é muito louco essas coisas assim. E aí, com uns 10 anos, eu tava no Jabaquara, cara. Eu tenho até os testemunhos lá no Instagram. Eram uns 10, eu tinha uns 10 anos e meio, mais ou menos, 10 para 11 anos. Tinha um senhor que tava me olhando dentro do ônibus, não me lembro onde eu tava vindo, mas eu sempre dormia no Jabaquara à noite. Uhum. Ali em frente ao terminal Jabaquara, eu sempre dormia ali. E aí, esse senhor me seguiu. Era uma noite de frio em São Paulo, cara. E aí, eu fiz uma fogueira ali, deitei. E ele começou a puxar um assunto comigo, né? Começou a perguntar onde eu morava, o que que eu fazia, né? Se eu não tinha família e tal. Eu falei, não tenho nada. E começou a perguntar um monte de coisa, né, cara? E aí ele falou pra mim assim: você quer morar comigo? Aí eu,
Pô, aí já foi eu começar a fazer pergunta, né? Moleque de rua ligeiro, né, cara? Sim. Você vai saber a intenção das pessoas, né? Sim. E ali eu tomei minha segunda decisão, cara. Porque eu comecei a perguntar, ele falou que estava no segundo casamento, ele tinha 3 filhos no primeiro casamento, no segundo casamento ele tinha um enteado, que é o Fabiano, e a Fernanda, que era pequenininha. E aí ele falou, ó, eu falei, você mora na onde? Ele falou, pô, moro lá na Praia Grande e tal, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei, eu vou. Aí ele falou, então tá bom, levanta suas coisas aí, vamos comigo. Nessa primeira noite, cara, eu fui pra casa da sogra dele, Uhum. ali em Diadema. Foi depois de muitos anos, assim, dormi debaixo de um teto. Era um barracozinho simples também, né? Eu cheguei lá, ela colocou uma água aquelas, nem sei se existe ainda aquelas banheiras de alumínio, né? Sim, Sim. as bacias. Aquelas bacias de alumínio, isso mesmo. Assim, Aham. mesmo como hoje, cara. Assim. Sim. Aí tomei um banho ali e tal, né, meu? Porque eu cheguei fedido e tal, né, meu? Sim. E, e fiquei ali, me alimentou e tudo mais, e fiquei ali, cara, dormi aquela noite ali, no outro dia ele é pedreiro, né, de obra, mexia com construções, essas coisas, aí eu fui pra obra com ele. E aí, cara, é aquela coisa assim, você começa a ouvir as coisas, eu já tinha uma coisa na minha cabeça, assim, do abandono e a rejeição, né, porque desde criança eu já me perguntava, né, principalmente na parte da mãe, que até aquele momento, até os meus 7 anos, eu vivi só com meu pai. E eu não sei, né, o que que era, minha mãe, cadê o afeto da mãe, o amor da mãe? Eu não tive nada disso. Então é Uhum. um experimento que eu não tive, Sim. né? E eu ficava disso. Então ali eu já tinha aquela coisa de me sentir rejeitado, né, pela minha mãe. Depois vem o negócio do meu pai, também. Só aumentou, né? Só aumentou. Só que eu canalizei tudo isso, cara, no melhor, sabe? Se quando eu cheguei lá na família, eu também só via isso, né? Você é louco. Você vai levar um tombadinho pra dentro da sua casa, vai mexer na sua filha, ele vai te roubar, ele não vai te respeitar, ele isso, ele aquilo. Só isso que a gente ouvia, né? Uhum. Então, cara, ele levantava 4:30 da manhã, 5:30 da manhã, eu tava do lado dele. Ele ia pra obra, Você ia junto. eu ia junto. Ele ia almoçar, eu era a sombra, cara. Sabe assim? E sempre eu não ouvia. Eu sempre sonhei alto, né, como eu comecei a falar, sabe, sonhar assim, então eu já me via, sabe, assim, muito não vivendo aquilo, não sabia como que ia ser a minha vida, como que eu ia fazer, não criei Mas um você sabia que processo, aquilo nada ali não disso. ia ser sua vida pra sempre. É, Já sentia. isso, eu já sentia dentro do meu coração que aquilo ali não era pra mim, né, que, pô, tô passando, é só um tempo que eu tô passando, é só um momento que eu Muita tô passando. inteligência, né? Emocional. É, Pra uma idade dessa ainda. A rua ensina, né? a rua ensina, cara, a rua ensina. Mesmo eu, desde criança, cara, como meu pai era muito rueiro e tal, lá na favela que a gente morava em bar, eu vivia dentro de bar, essas coisas todas. Quando ele tava trabalhando de camelô, eu vivia ali. Sabe assim? Eu, na idade, meu pai tinha uma barraca bem surtida de doce, assim, ó. E eu tinha um carrinho de cachorro-quente, uma barraca, eu ficava em cima da cadeira, assim, ó. O pessoal chegava, eu já fazia, então eu sempre fui desenrolado desde criança. Você vê os testemunhos da minha irmã, me lembra cada coisa, cara. Uhum. Que coisas que eu não lembro, ela lembra, sabe assim? Sim. Então eu já, desde criança, assim, eu já tinha essa coisa, assim, né, pra empreender, né, cara? Eu falo muito que quando eu cheguei na rua, meu primeiro empreendimento foi um pacote de amendoim, né? Então eu peguei uns amendoim emprestado do moleque lá, que como a gente vivia ali, peguei um amendoim, vendi, fui lá na loja de doce, comprei um saco de amendoim, e aí eu comecei a empreender, cara. E esse amendoim eu até brinco, eu falo assim, foi o amendoim que me trouxe até hoje, cara. Onde eu tô hoje, a pessoa que eu sou hoje, que eu me transformei, foi esse amendoim, né? Uhum. Uma história muito bonita. Claro que eu acho que é muito longa. E o mais Hum. legal, eu imagino, né? O mais legal é que assim, você disse que o seu modo de empreender hoje tem fundamento lá na infância, quando estava vendendo um amendoim. Então serve para que as pessoas, né, que estão nos assistindo, né, Júnior, entendam que a sua fase, né, não define o seu destino, né? E eu acho que Determina quem você é. mentalmente você já trazer isso à tona. Acredito que espiritualidade, você hoje, né, é um cara muito espiritual, eu vejo nas suas redes sociais. Bastante, busco Acho que muito. acho isso muito legal mesmo e acho que veio fortalecendo a sua vida, né? Exatamente. E aí, continua. Dali pra frente. E aí, cara, eu fui morar com esse cara, fiquei morando lá até os meus 14 anos aproximadamente,
Porque como ele trabalhava com obra e lá na praia tem aquelas casas, ele pegou uma obra para fazer Uhum. de um português. E esse português, ele tinha uma lanchonete aqui na rodoviária do Tietê. Aí nós fizemos essa obra e esse português comprou um sítio também lá em Santa Isabel. E ele falou pro meu pai, pô, você não quer ir lá pra Santa Isabel fazer a obra do meu sítio? E aí você leva aí os meninos e tal, pá, você fica lá, já tem uma casinha lá, nós vamos levantar uma outra casa no sítio, vocês ficam lá. Aí nós fomos, cara, aí eu vim pra Santa Isabel fazer essa obra, não me lembro quanto tempo a gente ficamos fazendo essa obra, mas foi uma bela de uma obra, né? E ele tinha uma lanchonete. Quando eu morava na rua, cara, eu até falo, foi meu primeiro sonho que eu realizei, né? Quando eu morava na rua, o meu sonho era trabalhar numa lanchonete. Você comer tranquilo lá. Exatamente, porque eu via que ali não faltava comida. Você pegou rápido, né? Aham. E aí, cara, esse cara fez, ele me chamava de Neguinho. Ele falava assim: ô, seu Zé, deixa eu levar o Neguinho pra trabalhar comigo lá em São Paulo, não sei o quê, tal. Trabalhar na lanchonete, tem um quartinho lá, ele fica lá e tal. Eu falei: ô pai, deixa eu ir. E aí eu vim, cara. Vim trabalhar nessa lanchonete, que é ali na rua da Coroa. Não tem a Erickson? Não tem o terminal rodoviário? Tietê? Aham. Tem a Erickson, não tem a Erickson? Sim. Na esquina da Erickson ali tem um Center Norte, tem um negócio de vende ração. É aquela rua ali. Eu morei muitos anos ali. E aí, cara, eu já era pré-adolescente ali, adolescente e tal. E fui trabalhar nessa lanchonete, fiquei bastante tempo trabalhando lá. Depois eu fui trabalhar em outra lanchonete lá na Zaquinache, ali na Zona Norte também. Uhum. E aí foi quando eu conheci minha esposa. Eu tinha um amigo meu falecido, era namorado da minha cunhada, né, que também já é falecido. E aí eu conheci a minha esposa. E nessa de conhecer a minha esposa, eu tinha 18, 19 anos mais ou menos, a Cláudia para 14, 15 anos, né, já tá 28 anos de casado, né? Olha que benção. 28 anos juntos já. E eu conheci a minha cunhada, conheci a Cláudia. E aí que a minha vida começou, né, cara? Eu fui trabalhar nessa lanchonete. Uma vez eu fiquei doente e a Cláudia foi cuidar de mim lá. Eu morava num quartinho e tal. E aí a minha sogra, cara, fez um convite pra mim ir morar lá. Na realidade, ela já acabou casando a gente, né, irmã? Sim. E aí minha sogra morava em Itaquera, cara. Hum. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu vou, né, cara? E aí eu fui para agregar, né? Porque também a minha esposa, minha sogra, ela perdeu o marido jovem, Uhum. já com 4 filhos, né? Então a vida lá também não era fácil. E aí, cara, eu fui morar lá na Coab, lá em Itaquera. E aí eu comecei a sair desses 2 empregos, fui trabalhando numa loja lá na Voluntários da Pátria também, chamada Excede Som, que tem a loja até hoje lá, onde eu aprendi muito, né? A mudança de mentalidade é quando você começa a conviver com pessoas, sabe, cara? Eu lembro que esse meu ex-patrão, cara, eu entrava no carro dele e ele tava ouvindo o Laí Ribeiro. Né? Não sei se vocês já Sim, conhecem o Laí sim, Ribeiro. senhor. Ele ouvindo o Laí Ribeiro. E eu vi aquilo, eu falava, caramba, cara, é isso que eu quero, né? É isso, existe Esse uma tipo de mudança. conteúdo, né? Exatamente, né? Então, nesse meio tempo todo, quando eu fui trabalhar nessa loja, é curioso eu compartilhar isso aqui, cara, porque é o seguinte, eu fiquei desempregado. E eu já tinha minha filha tinha acabado de nascer, tinha uns 6, 8 meses, né? E aí eu peguei uns doces para vender na Voluntários da Pátria. Eu fiquei ali uns 8 meses vendendo. E eu entrei nessa loja. Um belo dia, esse cara me chamou e falou para mim assim: Meu, você não quer vir trabalhar aqui de vendedor? Falei para ele assim: Não, eu não sou vendedor, amigo. Falei para ele. Ele falou: Não, vem aqui trabalhar de vendedor, que você é vendedor. Eu falei: Ah, tá bom, como que é aqui? Ele falou: Ó, eu não pago, não é registrado. Porque lá a gente comprava aparelhos eletrônicos seminovos. Uhum. Então você vai ganhar uma comissão se você comprar bem e você vai ganhar uma comissão na hora que você vender. Falei, caramba, te dou a condução, você traz uma marmitinha, tem um refeitório aqui. Eu falei, tá bom. Ainda falei pra ele assim, olha, eu tenho uns doces que eu vendi fiado aqui, eu tenho que voltar tal dia pra receber. Vamos combinar assim, eu posso vir no dia 10, quero passar o 5º dia útil. O cara falou, 15 dias. Chamou o gerente de loja e falou, tira a placa lá que eu já arrumei o vendedor. 15 dias depois eu entrei na loja. Pasme, cara. Isso aqui é muito importante. Modelagem, né? E aí eu entrei nessa loja, primeiro mês, no segundo mês, eu comecei a observar o ponta da loja. O que o cara fazia?
Pô, o cara era o primeiro a chegar na loja, ele tinha 1 hora de almoço, ele almoçava em 15 minutos, voltava pra a loja fechava às 6 horas, o cara tava lá às 7, 8 horas da noite. Aí eu falei, meu, pera aí, vou fazer igual. Ele chegava cedo, eu também chegava. Ele ia almoçar 15 minutos, almoçava 15 minutos. Pasme, 6 meses lá eu comprei meu primeiro carro, eu ficava brigando como ponta da loja com ele. Então, quando a gente quer buscar um diferencial pra gente, a gente tem que se doar mais, cara, Uhum. né? Só o básico, ele não vai... Você vai ficar no básico, né? Agora, quando você busca algo pra você, você quer algo pra você, você tem que se doar mais, você tem que fazer mais, né? Normalmente as pessoas falam, eu fui pago só pra fazer isso, eu não vou fazer. Meu. Aí você vai ficar ali na mesmice, né? Sempre, pra sempre. Eu tenho vários vídeos que viram até meme agora, porque a gente tá com uma geração agora que não quer assumir mais responsabilidade no trabalho. Porque o discurso é, cara, a gente assume responsabilidade. Os líderes, eles têm crise de ansiedade, eles passam no psiquiatra, eles tomam tarja preta. Então a gente não quer. Então a galera faz talvez até menos daquilo que é pago para fazer. Cara, eu trabalho com muito jovem. Como é que você consegue lidar com essa galera hoje? Eu vou até falar pra vocês aí que ter empresa são 3 coisas. Show de A bola. galera não gosta de trabalhar com pressão, né? Nada. Nada. Então eu falo pra eles o seguinte: pra você ter um diploma universitário, é pressão. 70% das pessoas não consegue. De 100% que se matriculam na faculdade, não consegue. 70% desiste no meio do caminho. Pra você ter uma empresa, é muita pressão. É muita pressão. Não é à toa que 80% de 100% das empresas que abrem, 80% fecha. Em 2 anos. Não é isso? E o terceiro, cara? As pessoas querem casar, construir família. Ter família é pressão. Ter um casamento é pressão. Ter filhos é pressão. Por isso você vê muitos na rua, abandonados, muitas crianças abandonadas na rua, entendeu? Então é isso. Minha primeira palavra que eu falo com os jovens que eu contrato na minha empresa é isso. Não aguenta pressão, o que você vai fazer da sua vida? Porque os 3 pilares para você ser alguém na vida é muita pressão. Vai exigir muito esforço mental, físico, e tem que ter essa inteligência emocional, né, Júnior? Exatamente, para Acho segurar. que esse é o ideal. Meu irmão, mas você acha também que nós, os pais, não temos uma grande culpa nisso? Porque eu vejo vários especialistas dizendo que a gente não pode falar não para os filhos. E aí essa criança se torna um adolescente mimado, se torna um adulto, uma criança fantasiada de adulto, e quando você diz o primeiro não na empresa, ela desiste. Ela desiste. Cara, eu vou me basear eu tive uma filha só. Uhum. E eu vou me basear pelo da forma que eu eduquei a minha filha. Como eu vim da rua, eu sempre falei a verdade pra minha filha. Meu posicionamento em relação ao assunto de droga, da vida difícil na rua, tudo. Eu falava desde criança. Quando ela começou a entender, eu já falava. Uhum. E aí eu já também pontuava pra ela, você tá tendo, que é trabalho, viu? Sim. Tá entendendo? A vida não é fácil. Então eu lembro que muitas das vezes ela falava, nossa, mas eu não aguento mais ouvir sua história. Aí não aguenta e tá fazendo a mesma coisa, né? Então eu fui um pai muito presente, Uhum. graças a Deus que a minha profissão ela me permitiu de eu não faltar numa reunião de escola da minha filha, de eu estar presente direto, assim, eu não posso reclamar. Uhum. Desde os 3 anos dela, eu entrei no plano de saúde, 26, desde os 2 anos de idade dela, eu fui muito presente. Eu ia fazer visita, atender cliente, minha filha estava comigo. Então, assim, fui muito presente. Só que, ao mesmo tempo, eu era ausente dentro de casa, eu era frio. Por que que eu era frio, cara? Eu vivi na rua, cara. Eu vivi tanta coisa na rua. Eu acordei na rua uma vez, o cara mijando em cima de mim, mano. Entendi. Cara, pessoas cuspindo em cima de mim. Cria casca, né? Tá entendendo? Uhum. Então eu fui presente, eu não criei, ela é filha única, eu não criei ela como uma princesinha do papai. Falar, não, não tem, ó, aqui tem, mas ó, vem cá, eu contava uma história pra dar. Muito bom. Eu acho que é isso, sabe? Tô falando da maneira que eu criei a minha, entendeu? Sim. Então, assim, ó, é assim,
Você vai ter, é isso, você vai ter aquilo. Você quer, tá entendendo? Ó, tá bom, eu tô te dando, mas vem cá, senta aqui que eu vou te contar uma Legal, história, sempre, entendeu? sempre Sempre. ensina algo. E fui muito frio com ela, assim, cara. Paguei um preço, Uhum. né? O preço que eu falo assim, a nossa relação agora, de uns 3 anos pra cá, que melhorou muito, assim, sabe? Uhum. Até pela minha mudança de espiritual, a minha busca pro eu me conhecer em verdade. Tudo isso, assim, melhorou o meu relacionamento com a minha filha, né? Uhum. Então eu acho que é isso. Você que é pai, falar, quer dar, beleza, mas ó, mostrar porque tá dando. Ensine o valor, né? Ensinar o valor, entendeu? E tiver que colocar pra ir trabalhar, vai e leva junto, vem cá quando puder, né? Porque tem Mostra. pais que não pode levar no trabalho, enfim, mas mostrar, ó, vem cá como é que é. Pegar, porque eu percebo assim, tem muitos pais que não quer mostrar a realidade pros filhos, Verdade. Verdade. né? Cria o moleque ou a menina dentro de uma bolha, e quando ele sai, ele vai pra escola, ele vai pra um outro lugar, tem outra, mano, é a selva de pedra aí. É Ó, verdade. tem, ó, tá vendo ali, ó, usa droga, tá vendo aquele moleque que tá lá? Tem que mostrar. Sim. Ó, e tem pais, muitos pais que não faz isso. É maquia, né? Baquia, cria o filho dentro de uma bolha, e aí isso é perigoso. E tem muita gente, às vezes, tem vergonha de falar da sua própria história, né? Até pro próprio filho, né? Sim, Tem verdade. gente assim, entendeu? Eu não, eu sempre já solto o verbo Eu- mesmo e acabou, entendeu? Eu conheci, e é importante você falar isso, que eu conheci algumas pessoas, né, amigos próximos, que eram criados dentro de uma bolha. Eles eram blindados do mundo. E aí, cara, tem até uma experiência, não vou falar o nome da pessoa, mas quem me conhece da infância vai saber quem que é. Quando a pessoa se torna adulto e é liberado para o mundo, cara, o cara foi ladeira abaixo. Sim. Porque ele nunca teve contato com droga, com bebida, com isso, com nada, nunca teve frustrações. E aí, irmão, você começou a trabalhar, a primeira frustração, seu chefe brigou com você, biriri bororó. Qual que é o refúgio? Você Seu acha amigo que- te ofereceu uma droga, o cara vai embora, que não sei o que É. lá. Então aconteceu ao ponto do cara ser preso. Caramba, que loucura. Excelente criação, uma criação muito boa, É. entendeu? Melhores colégios Se ele perdeu. se perdeu, Eu, infelizmente. eu falo isso assim, você vê, eu fui um pai presente, mas ausente, eu falo, né? Uhum. E quando a minha filha fez 16 anos, 16 anos, a gente colocou ela foi pro Canadá estudar. Uhum. Cara, primeira coisa que eu falei para ela assim, eu falei assim, ó, meu, ela já dominava o inglês lindo. Falei, ó, lá não tem nada de novo não, hein, meu. A única coisa diferente lá no Canadá é outra língua. É idioma, verdade. Lá é selva de pedra, é igual aqui em São Paulo, viu? Vai com a faca no dente. É, poucas ideias. Cara, eu deixei ela no aeroporto, eu falei, caramba, agora, porque ela sempre foi criada ali comigo e com a mãe. Do ladinho ali. Do ladinho, sempre. Falei, agora vai ser o teste de fogo, vamos ver se valeu a pena, né? Cara, foi pra lá, né, à toa que hoje ela mora fora do país já há 8 Uhum. anos, né? Caramba. Então, ela foi, voltou. Primeira coisa, quando ela me viu no aeroporto, falou, pai, você falou que era igual, e é mesmo. Falei, meu, é É. selva de pedra. Porque só vai mudar a língua, meu. Só muda o idioma. Verdade. Só muda o idioma. É isso mesmo. Ô, Alexandre, e você, cara, que tem essa energia boa, a gente segue você nas suas redes sociais, vejo que você palestra, e aí você tem a corretora, como que é o dia a dia, o que que fez, porque você contou a história, qual que foi a chave ali pra você abrir o seu negócio? Cara, vamos lá. Quando eu tava trabalhando, tava voltar lá no Edson, né? Eu tava trabalhando no Edson e eu tinha um primo da minha esposa Tava brigando ponta a ponta ali com o com cara. o cara. E aí o Edson foi e me mandou embora, né? Aí eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Que não sei o que e tal. E aí eu falei, pô, tem um primo da minha esposa que trabalha com plano de saúde. Já virou a chave de vendedor. Sou vendedor agora. Exatamente. Falei, pô, vou tentar esse negócio. Só que aí nesse meio termo, eu tenho um outro amigo também que trabalha com promoção de venda. E como eu tinha filha pequena, né? Eu fui trabalhar de promotor de venda na Lever, temporário, fiquei 6 meses. Depois eu fiz um outro contrato com a Bombril, fiquei 6 meses na Bombril. Nesse intervalo de 1 ano, eu fiquei namorando o plano de saúde. E aí me efetivaram na Bombril. Legal. Me efetivaram na Bombril, só que, cara, não era pra mim. Sabe assim? E eu falei, meu, vou entrar no plano de saúde. Aí entrei no plano de saúde, cara. Pedi pra me mandar embora.
O cara ainda falou pra mim, você é louco, meu? Falei, não, cara, eu vou vender plano de saúde. O cara falou, você é louco, isso aí dá pra alguma coisa? Eu falei, não, cara, é isso que eu quero, vou vender esse negócio. Cara, entrei no ano, foi em 2000 isso. Entrei de cabeça, assim, no plano de saúde. Ninguém abriu o caminho pra mim, que é difícil. Hoje em dia, você pega as redes sociais, tá todo mundo ensinando as coisas, né? Uhum. Naquela época eu fui, só teve Tava um cara que pensando chegou nisso pra mim. ontem. Desbravando, né? Eu desbravei. Só teve um cara na época, o Mário Chimizo, ele falou pra mim, você mora na onde? Eu falei, Itaquera. Ele falou pra mim assim, pô, tem um hospital Santa Marcelina, me levou numa sala lá, tinha um monte de panfleto. Ó, faz um carimbo e com o telefone aqui da corretora. Bem assim pra mim, ó. E, e vai panfletar e tal, e de manhã cedo você vem pro escritório, você panfleta de manhã, e à tarde você vem pro escritório, cair a ligação, você atende, e você fica fazendo aqui uma prospecção. Uhum. Falei, tá bom, né, cara? Aí fiquei um mês, cara, panfletando. Aí caiu uma ligação uma vez na vida, outra na morte. Minha esposa, falei, meu, eu tô panfletando pra caramba, meu. Não cai. Não tá cliente entrando lá. Minha esposa falou, meu, faz o seguinte. Vamos pedir um telefone. Vamos colocar o telefone aqui de casa. Você sai pra panfletar, eu atendo aqui e você vai pro escritório. Cara, aí foi batata. Deu certo, foi o método. Porque a galera tava pegando meus clientes lá, entendeu, meu? Entendi. Caía na central da corretora. E aí, o Alexandre não tá, tá entendendo? É, sim, Entendi. faz parte. Faz parte, né, cara? É selva de pedra, Loucura. entendeu? E aí, cara, a gente começamos, cara. Aí eu comecei. Saía de manhã cedo pra panfletar. Aí panfletava em caixa de correio. E aí, quando tinha dia que eu não ia panfletar, eu intercalava. Fazia panfletagem, fazia PAP na rua, entrava nos comércios e tal. E aí eu tinha um Vesper, pegava os Vesper, pegava aquelas páginas amarelas, lista telefônica, já fazia uma prospecção pra marcar uma reunião. E era isso, faca no caveirão mesmo, pra cima, né, meu? Porque eu via que o plano de saúde ia mudar a minha vida e da minha família, sabe, cara? Uhum. E aí eu comecei a minha trajetória. Eu lembro que na Barela, que eu comentei pra vocês que eu fui Uhum. campeão na Barela, primeira festa da Barela, a Barela fazia uma grande festa, assim, né, mano? Os melhores do ano, sabe? 300, 400 pessoas, cara. E a primeira vez que eu vi aquela festa, eu falei assim, caramba, eu vi o cara chamando todo mundo no palco lá, troféu e tudo mais. E eu falei assim, pô, quero isso aí pra mim. Tomou pra você. Tomei pra mim. Eu fiquei 6 anos pra me receber esse conhecimento. Fiquei 6 anos, cara. Pra você que quer abrir o seu negócio e já quer ter resultado amanhã, Não, eu esquece. fiquei 6 anos pra ser campeão de vendas dentro daquela plataforma de vendas. Caramba. Cara, e aí eu comecei a modelar a galera que fazia. Então eu era da categoria, minha categoria era freelance. Aí eu peguei os 2 freelance dos anos que ganhava. O que esses caras tá fazendo? Uns fazia telemarketing, fera, tinha 3, 4 meninas ligando pros caras, sabe assim? Uhum. Outros panfletagem na rua. E eu me combinei muito com o panfleto, cara. E aí eu comecei a investir em panfleto. Eu cheguei a ter 6, 12 panfleteiros em São Paulo. Eu colocava panfleteiro na porta dos metrô. Uhum. Metrô, trem. Uhum. 4h30 da manhã nós já chegava. O pessoal passando na escada e nós panfletando. Ali, Paulista, colocava panfleteiro, Trianon de um lado do outro. E aí, cara, isso o 2º ano, bati na trave. 3º ano, bati na trave. No 6º ano, foi o ano que eu ganhei a viagem. Eu fui o melhor vendedor da Amil, Uhum. 2007. E eu fui o 2º. Eu ganhei 2 premiações e o reconhecimento. E aí, a minha vida começou a mudar. O reconhecimento profissional na minha área de saúde, né? Uhum. E aí eu comecei a ganhar. Ganhei a Mil, ganhei na época tinha Medial Saúde, tinha Amigo Saúde, ganhei na Unimed Paulistana. E aí onde foi o boom mesmo de muito conhecimento, que eu sou muito conhecido no ramo de plano de saúde, é que eu ganhei uma viagem para Angra dos Reis pela Intermédica na época, né? E aí a gente tem um blog que chama Blog do Corretor. E aí o blog fez uma matéria comigo, aí acabou, né? É aquele que você Eu acho que eu encaminhou? te mandei, né, a E- narrativa ali. Foi a minha Interessante. primeira entrevista ali que eu fiz, assim, Uhum. contando um pouco da minha história e tal, né? E aí eu fiquei conhecido pra caramba. E de lá pra cá, a gente só comecei a ganhar, cara. Ganhar. Ganhar as duas coisas, né? Ganhar reconhecimento profissional e ganhar dinheiro. Sim. Ganhei as duas coisas, né?
Mas sabe que louco, assim, cara, que eu lembro que quando eu queria ser o campeão lá na Barela, eu não pensava no dinheiro, né? Uhum. Quando a gente concentra a nossa energia em ganhar grana, meu, e esse negócio não vem, acho que a gente fica muito mais frustrado. Quando a gente coloca a nossa energia é, em- naquilo que você quer fazer, sabe? Vender, minha pegada era vender, cara. Eu atravessava da Zona Leste, ia pro Grajaú buscar a venda 10 da noite, Cara, sábado, é uma domingo, correria, né? feriado. Não tinha, Loucura. entendeu? O meu foco era chegar no final do ano, ganhar, subir lá no palco e pegar o troféu. Eu não coloquei a minha energia em ganhar grana, e a grana ela veio. Consequência, né? Exatamente. E aí o Amigão Saúde, ele surgiu. Por quê, cara? Eu fiz muitas viagens, ganhei viagem cruzeiro, resort, não sei o quê, blá, blá, o que você sonhar. Viagem internacional, tudo vendendo plano de saúde. Várias operadoras eu ganhei. E aí, quando eu fiz 6 meses antes dos meus 40 anos, eu senti que eu precisava fazer algo. Eu queria devolver, sabe? E aí eu fiz um pacto com Deus, né? Tem um amigo meu que fala, você fez um pacto com Deus, cara. Eu falei assim, senhor, eu queria fazer um algo novo na minha vida. E aí eu falei assim, senhor, eu quero montar minha corretora e o senhor vai ser meu sócio. Tudo que eu vivi com o plano de saúde, eu vou trazer pessoas, eu vou ensinar e eu vou proporcionar tudo que eu vivi. Cara, foi louco isso aí. Muito legal. Porque o que que acontece? O Amigão Saúde, ele já é um outro livro, uma outra história, cara, porque eu aprendi muitas coisas lá. Mas a deixa que eu vou deixar para você, que tá esperando o momento certo aí para começar o seu negócio, de verdade, não espera, só começa. Só faz. Só faz. Porque quando eu comecei a minha empresa, eu tinha 15 mil reais, cara. Tinha 15 mil lá, vou montar essa corretora. Aluguei um sobrado gigante. Na época eu dei 7.500 reais de calção. Eu fui lá limpar, lavar. Porque o empreendedor, ele sonha, né? Sim. Porque tem uma diferença, depois eu vou ensinar pra vocês a diferença de empreendedor e empresário. Uhum. E aí o empreendedor, ele é sonhador. E o empreendedor, ele coloca a mão na massa. Então eu colocava a mão na massa. E era só eu e a minha esposa, aluguei um sobradão, meu amigo, para 40 pessoas. E aí, irmão, eu comecei a trabalhar. Vender, pegava o dinheiro, ia lá na Santa Efigênia comprar computador, comprar impressora e comprar. Eu fiquei 4 meses montando, depois que eu já tinha alugado e pagando o aluguel. Uhum. Depois eu caí para dentro. E aí chamei uma menina, veio trabalhar comigo, que é a Jéssica, que trabalha comigo até hoje, ela trabalha de home office. E aí eu fui montando a minha equipe, cara. Comecei a trazer. Só que, pô, eu estudei até a 4ª série do primário, gente. Eu não sei o que é gestão de pessoas, eu não sei gestão financeira, eu não sei nada disso. Só que uma coisa que eu tinha de bom, eu sou vendedor, né? Então, trazer o dinheiro para dentro da empresa é a minha especialidade, Sim. entendeu? As outras coisas, meu, hoje não, hoje já tá tudo bem encaixado, Aham. entende? Mas 10 anos atrás, não. 10 anos atrás eu falei, vou fazer. Mas eu esqueci, né, cara, que eu chamei Deus, né, pra ser O meu sócio, sócio. né? Que é sócio melhor que esse? É isso aí. Aquilo lá eu falo que o Amigão Saúde a gente não fechou, por causa de Deus, cara. São vários desafios, né? Que o desafio era grande. E você trazer uma galera que nem eu trago hoje, para trabalhar, para colocar dentro da sua empresa, você tem que trabalhar vários fatores nela. Uhum. A mudança de mentalidade é uma delas. Porque a galera vem da periferia. Sim. A maioria que mora na periferia é descrente, né? Uma escassez, né? Exatamente. Não acredita, né? Então, quando eles chegam lá, eles se deparam com a minha história, falam, opa, a grande chave lá é essa. Uhum. É a minha história. É alguém que construiu algo. Exatamente, entendeu? E o ser humano tende a seguir exemplos, né? Exatamente. Naturalmente o cérebro Padrões, se né? conecta a padrões, exatamente. Isso. E aí, cara, eu comecei a realizar esse sonho louco, cara. Legal. Cara, comecei a trazer os jovens, treinar eles, ensinar, mudança de mentalidade. Um trabalhão, cara. Um trabalhão. E é até hoje o mesmo processo. E eu lembro que fiz um feito, cara. Lembro que eu fiz uma festa, era 2º ano, 3º ano de Amigão Saúde.
E eu fiz uma festa e falei assim, pô, o ano que vem nós vamos dar um cruzeiro pros 3 melhores do ano aí. Tudo pago. Todo mundo ficou me olhando assim, né? A galera não acreditou não, cara. Uhum. Aí eu falei, vamos trabalhar. Virou o ano. O que que a gente fizemos? A gente realizamos. Então pegamos os jovens, os 3 melhores do ano, colocamos dentro do cruzeiro Tchau. e fomos um cruzeiro, tudo pago pra eles. Você tem noção que era pra Então, mim viver isso? Imagino. Porque eu sempre fiz isso, eu ganhando, eu Recebendo. recebendo, né? E ali eu tava, proporcionando. mais uma vez, mostrando para eles que é possível, né? E aí de lá pra cá, cara, nesses 10 anos, nós fizemos 3 viagens de cruzeiros, 3 resort, e agora nós vamos pra Ponta Cana, Que né? história, cara, que história. Entendeu? Então, assim, é a transformação. Então, eles chegam lá, e é claro, no meio do caminho a gente sabe, tem aqueles ingratos, tem aqueles que não valorizam, mas tem aqueles que chega lá e eu vejo transformar, eu vejo os jovens se descobrindo. Cara, é gostoso demais, Ali que faz o sentido, né? que faz o sentido. E várias vezes, cara, nesses 10 anos eu pensei em desistir. Vinha toda hora. Várias vezes eu saía do escritório, ia pra casa e falava, ixi, eu vou fechar isso aí, porque pra mim não ia mudar a minha vida. Uhum. Eu fecho lá e eu fico lá na minha casa, lá trabalhando, vendendo, cara. Sim. Tá entendendo? Vendedor a minha vida toda. Você vai gastar bem menos. Vou gastar bem menos, vou rentabilizar mais, que eu sei fazer, vou ter menos dor de cabeça e tarará, tarará, tarará. Mas hoje a gente tem uma estrutura, cara, hoje para ser uma plataforma, cara. Pra você ter uma ideia, hoje, o Amigão Saúde, hoje ele tem uma estrutura de ferramenta, que eu sempre investi nessas coisas. A gente hoje tem mais de quase 900 páginas no SEO para gerar lead, que eu Uhum. tenho um blog, Sim. então a gente faz um AdWords, então a gente tem uma linda ferramenta, o Amigão Saúde. Se você jogar o nome Amigão Saúde no Google, você vai ver, cara. Tá bem. Caramba, que Então a gente tem uma linda, uma estrutura bem estruturada mesmo, né? Acredito ainda que o Amigão Saúde falta um pouquinho de gestão em alguns pontos, como eu falei, né? Eu não vim, eu falo que o Amigão Saúde nesses 10 anos, para mim ele foi uma faculdade, depois da faculdade você faz o quê lá? Posso. Uma pós, depois faz um MBA, né? Então para mim foi tudo isso, uma questão de gestão de pessoas, como lidar com pessoas. E na realidade, cara, eu acabei me descobrindo em tudo isso, né? Acabei me descobrindo em outras coisas, né? Que eu falei, caramba, né, olha, eu sou bom, eu sei gerenciar. Por exemplo, lá no Amigão Saúde, eu falo, ó, vamos fazer assim. Até eu tenho um menino que trabalha no marketing comigo, que cuida do marketing lá. Eu falo, ó, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Você já tem o feeling, né? Você Eu já tenho um filho do meu negócio, né? exatamente. Então eu acabo já direcionando ele e ele vai lá, faz. Eu falei, tá vendo? Eu falei pra você fazer assim, sabe? Mas eu também sou um bom ouvinte, viu? Maravilhoso. Entendeu? Então o Amigão Saúde, ele foi uma escola e uma escola que eu aprendi muito, assim, lidar com pessoas, né? Que eu tenho uma empatia, sabe? Uhum. Eu já tenho um olhar diferente pro negócio, né? Então eu trato eles, eu sei tratar eles. Então isso faz muita diferença no seu negócio. Você precisa saber tratar. Não tratar o seu colaborador como qualquer pessoa. Se preocupar com eles, né? Se preocupar, sabe? Mostrar para ele que você se importa com eles, né? Lógico, colocar uma cultura, colocar uma regra, seguir Sim, aquilo, isso beleza? É importante ter as regras, né? Sim, mas Dá mais trabalho, mas dá mais, dá mais, mas tem que ter, né? tem que ter. E aí, cara, mas tratar ele como ser humano, né? Às vezes eu vejo em muitos lugares, as pessoas não tratam o outro como ser humano. Empregado, um monte de coisas que a gente ouve, né? E isso não é legal. Eu acho que você tratar como um ser humano mesmo, né? Que nem hoje de manhã cedo, eu fui lá, toda sexta-feira eu levo um café. Então, antes de vir pra cá, eu mesmo vou lá, eu levo café. Muitas das vezes eu tô sentado com eles lá, tomando café com eles. Acredito que essa presença seja bem transformadora para eles, né? Eu acho que entendeu? o empresário, a gente, o Júnior, temos negócios e você sente as pessoas mais firmes nos processos quando alguém, o cabeça ali, tá presente. Ainda mais quando você trata essas pessoas bem. Aham. O ser humano hoje em dia, eu falo hoje em dia porque sempre, eu acredito que no passado, e olha que eu não sou tão velho, mas eu escuto a história das pessoas mais idôneas, e a Bíblia diz, né? Será sábio se escutar os idôneos. Exatamente. E é o que você comentou.
Antigamente as pessoas acostumavam com a ausência das pessoas. Já que eu não tenho pai, eu vou seguir minha vida. Já que eu não tenho isso. Só Pra que gente- hoje tem uma dependência, né? a De alguém Bíblia, da a presença. Bíblia já dizia lá atrás, né, cara? Arruma sua mulher, pega suas coisas, deixa seu pai e sua mãe. Tchau. Tchau, e vaza. E a tecnologia, ela nos propiciou a ter esse contato, né? Essa dependência, né? Mas o que você falou é totalmente, cara, plausível, Verdade. porque a galera casa, sai de casa e ainda continua com uma dependência emocional Exatamente. dos pais. Mas é importante cuidar, e a gente tem um tratamento assim dos funcionários, porque quando você trata eles com respeito, quando você tiver, e se você passar por uma crise, eles não vão embora. Boa. Eles não vão embora. Quando você sacode o lençol, poucos caem. Porque você trata eles com respeito. Boa, e eu tive uma experiência referente a isso que você tá falando, né? Meu posicionamento como Alexandre Amigão, ele surgiu na realidade, 5 anos atrás. Uhum. Eu cheguei a pesar quase 150 quilos, né? Quando a minha neta nasceu, para ser mais exato, né? Eu falei para vocês, eu tenho uma filha que mora fora do país, né? Mora na Noruega. Uhum. E eu tenho 2 netos. Eu falo com meus netos, eu tenho 2 netos Vink. 2 netos que comem cuscuz. É. Norueguês que come cuscuz. Verdade. E eu passei por uma situação, cara, que foi praticamente isso, assim, sabe, cara? Quando você não trata as suas feridas lá atrás, sabe? Eu sempre achei que eu tinha tratado, sabe? Eu sempre achei que eu levava isso, tudo a minha dor de lá de trás, eu levava Bem, bem, tá né? tudo superado. Tá E tudo aí, bem. 5 anos atrás, eu já queria estar uma mudança na minha vida. Eu tava cansado, eu tinha uma vida tipo, pô, sexta-feira, vamos tomar uma cerveja ali. E aí, sábado, em barzinho, não sei o quê, domingo, essa vibe, né? Praia, pá, essa vibe toda assim. E aí eu já tava meio cansado disso. E aí eu lembro que eu fui pra Noruega e na frente da casa da minha filha lá tem uma rua assim, e tava nevando na época, né? E aí a família toda saiu, meu genro, tudo. E saiu pra brincar com as crianças, subir lá com o carrinho de neve. Cara, eu fiz esse pico, fui e voltei. Depois eu entrei pra dentro da casa. Eu não aguentava, eu fiquei lá na janela olhando todo mundo brincar. Eu falei, pô, preciso mudar, mano. Quase 150 quilos. Falei, meu, preciso mudar. Não quero mais isso pra mim e tal. Tô cansando, preciso virar a chave, né, meu? Preciso mudar. Eu falei pra minha filha, pô, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer uma dieta. Se eu não conseguir em 6 meses, eu vou fazer a bariátrica. Cara, tem coisas assim que você tem que passar na vida. Ontem eu fui palestrar lá pra família vulnerável lá, eu entendi porque eu passei isso. E pra servir de testemunho, sabe? Assim mesmo, cara. E aí, cara, eu fiz essa bariátrica, não consegui emagrecer, né? Eu fiquei, toda vez quando eu fico 2 meses, Uhum. 3, sabe? Aí quando eu voltei, eu cheguei aqui, cara, mesma vibe, né? Sim. Tava já com saudade e tal, fazer churrasco, vamos comer uma feijoada ali e tal, vamos num pagode, não sei o que, tal, tal, tal. Acostumado, né? O hábito. Cara, e a dieta foi embora, só que ficou no subconsciente, eu falei, não, eu preciso emagrecer. Aí eu falei, pô, vou fazer a bariátrica. Resumindo, fiz a bariátrica. Primeiro ano, não cuidei da bariátrica, Uhum. né? E o segundo ano a conta veio. Mas vem assim numa situação, cara, que na realidade hoje eu percebo que os sinais ele já vem vindo. Às vezes, o que você tá passando hoje, você já tá recebendo o sinal, já vem lá atrás. Uhum. Nada é do nada. Nada é do nada, né? Maioria das vezes é isso. Maioria. Uhum. E a gente não tem essa percepção. Então eu já percebi que eu tinha problema de depressão. Eu lembro que às vezes eu saía de um cliente, pô, tava dentro do carro, do nada eu tava chorando e tudo mais e tal, sabe O assim? corpo responde, né? Ele Exatamente. responde de Então, os certas sinais, coisas. aí você não cuida. E aí calhou, já passou muitos anos, aí vai passando, você vai empurrando, é assim mesmo, a vida é assim É mesmo. remendando emoções, né? É, exatamente. E aí eu fiz a bariátrica, cara, e aí eu entrei no alcoolismo, cara. E isso, na hora que você falou assim, que ficam, por isso que eu falei que eu já vivi isso, porque exatamente isso. Eu fiquei 1 ano, cara, só na bebedeira. Na realidade, eu queria tirar minha vida, né? Uhum. Lentamente.
Então, eu ia pro escritório, não ia mais. Umas 2 vezes eu cheguei na minha empresa bêbado, a minha esposa colocou eu na sala lá e fechou lá, fiquei dormindo lá, sabe assim? Olha a situação que eu cheguei, cara. E caí no condomínio, tá entendendo? Caí no condomínio bêbado e tal, quebrar a cara e tal, e tal, e tal. Negócio louco, assim. E eu não entendi o que tava acontecendo comigo. Literalmente eu não entendi. Eu só Perdeu a felicidade ali, sem perspectiva nenhuma. Sim, Tá? pra mim já não tinha mais sentido. Caramba, pra mim, tipo assim, eu não tenho mais nada pra fazer. Tenho tudo e não tenho nada. Exatamente. E o homem sem sentido é. Entendeu? Eu falei assim, caramba, meu, eu não. Já era pra mim, já deu, não tenho mais nada. E aí, cara, eu entrei num alcoólatra profundo mesmo, assim, cara, de ter uma padaria lá perto da minha casa lá. Às vezes eu ia lá, mas falou, só Alexandre, você bebeu essas 2 garrafas aqui ontem. Eu falei, nossa, eu olhava assim, dá outra aí. Tá entendendo? Olha a situação, fiquei 1 ano. E a minha esposa aguentou a ponta. Eu tenho uma supervisora lá que aguentou a ponta, a galera aguentou a ponta lá no É uma, escritório. é uma história Exatamente, cara. bem forte. E aí, Pesada, cara, eu né? vou deixar uma dica aqui, que eu acho que é de milhões. Pode deixar as dicas aí, os Quando você, conselhos. quando você quer, não sei o que você tá passando, qualquer coisa que você estiver passando, você tem que estar do lado de pessoas que já passou aquilo. Uhum. Se não passou aquilo, você não vai se curar. Não adianta internar. Não adianta. Não adianta. Né? Eu não cheguei a internar, mas a minha esposa estava pensando, né? E não funciona. E eu tenho um amigo meu, que é o Leandro Elias, pastor Leandro Elias, lá da plataforma IA, corretora, né? E ele tem um projeto social no Ceará. E aí poxa, minha filha e meus netos estavam aqui. Minha neta me viu todo. Um dia ela estava aqui. E aí eu caí no condomínio lá, quebrei toda a cara. Entrei dentro de casa com a cara toda ensanguentada. Minha neta já tinha, sei ter o quê, minha neta com uns 4 aninhos, menininho com 2 aninhos, sabe? Assustou. Me vendo daquele jeito e tal. E ali foi a chave que eu aprendi, assim, que Deus se agrada das nossas renúncias, não das nossas conquistas. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Deus nem se importa com as suas conquistas. Deus tá perguntando pra você, quanto você vai renunciar? O que você vai renunciar aqui, ó? Suas conquistas é suas conquistas, mano. Ele vai se agradar das suas renúncias. E aí, foi aí que eu entendi, né? Eu falei assim, fui pro Ceará, peguei um avião, deixei minha filha e meus 2 netos em casa. Olha isso, cara. Deixei minha esposa lá. Eu fiquei 1 ano, cara, meu momento sabático. 1 ano lá. Pra melhorar. Lá, fui batizado. Era uma coisa que eu já queria, porque eu não sabia que eu era batizado, né? Você vê, eu encontrei a minha mãe de sangue com 38 anos, eu não perguntei pra ela se eles tinham me batizado, que meu pai já era morto. Uhum. Acabei nem perguntando, porque eu acho que também ela nem ia saber, né? Uhum. E aí eu queria me batizar, cara. E eu, cara, fui batizado lá, vivi lá, fiquei 1 ano lá com o povo do Nordeste, sabe, irmão? Pessoas simples, pessoas que, do jeito que eu gosto, É, sabe? são bem solistas, né? Exatamente, Cheio. cara. E aí eu fiquei me reencontrando lá. Lá eu já tinha um hábito de leitura, né? Então, nesse 1 ano lá, eu li mais de 200 livros, Uhum. Bíblia. Comecei a mergulhar mesmo, queria sentir isso, sabe assim? E bem antes de acontecer tudo isso, eu queria uma mudança, né? E aí eu fiz um checklist para entender o que essas pessoas faziam, né? Eu peguei ali um perfil Pablo Marçal, entre outros caras assim, e comecei a traçar e eu vi que esses caras eles cuidavam dos 3 pilares da vida, né? Que é o corpo, mente e espírito, né? Que é o Sim. que eu falo toda hora É, na minha rede realmente. social. Aí eu falei, então a chave é essa. Eu preciso cuidar do meu corpo, mente e espírito. Então, quando eu fui pro Ceará, eu fui cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito, né? Com leitura, com atividade Legal. física, cuidar da minha alimentação. Então, eu tive uma proximidade, assim, muito forte. E você vê, ó, nesse 1 ano que eu fiquei lá no Ceará, eu vim para um aniversário, para a festa de fim de ano da empresa, e aí eu bebi, caí de novo. A minha esposa foi me visitar lá, eu fui para Fortaleza, cheguei lá em Fortaleza, eu bebi também, deu o mesmo problema, eu voltei, eu não estava pronto espiritualmente.
Porque é muito difícil na o nossa mudança é mudança. complicado. A nossa mudança ela é muito difícil. São as recaídas, Porque né? você, imagina, eu fui um cara há 40 anos fazendo a mesma coisa, Uhum. né? Chegar no lugar, desce aqui, vamos beber, vamos brincar, vamos fazer. Eu sempre fui esse cara. Só que, na verdade, nesse um ano eu descobri que não. Eu não era esse cara. Tudo a minha fuga, eu coloquei na comida e na bebida. Eu não tinha um domínio próprio de mim. Isso aí eu aprendi numa terapia que eu tava fazendo. Fiquei um ano fazendo terapia. Show. E essa terapeuta, ela falou isso pra mim. Na hora eu fiquei brabo. Fiquei puto. Porque assim, cara... Porque eu tive um entendimento assim... Ah, você tá falando que eu não sou dono de mim, eu não me controlo, que eu sou, tipo... Me senti um responsável, me senti... Indigente. É. E aí, depois de uma semana, quando voltou na outra consulta, eu entendi aquela uma semana digerindo tudo aquilo ali. Falei, não, pô, ela tá certa, eu não tinha um domínio. Você fez a reflexão. Eu fiz a reflexão e eu percebi que as minhas vazões, eu era um cara tipo assim, um problema no escritório, eu já me afastava. Problema lá conjugal com a minha esposa, eu não falava, eu não colocava minhas emoções, eu não soltava o que eu sentia. Entende. Eu me reconheci ali. Pra você esconder. Foi ali quando eu entendi, quando Jesus ele fala lá na Bíblia, em verdade, em verdade, em verdade, ele tá falando, se conheça de verdade. Uhum. Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo. E falando em leitura, e se encaminhando aqui para o final, Alexandre, Aham. cara, eu acho que tanto pra gente como pra quem tá assistindo, quem vai assistir, é uma história muito bonita, de superação e principalmente de mudança de mentalidade. Eu acho que se a gente puder definir esse episódio, a mudança de mentalidade, né? E sobre a leitura, eu queria que você falasse rápido sobre o seu livro, ou é o livro que você fez com coautoria? Esse livro aí eu fiz com coautoria. Foi na hora, Vou pegar aqui, gente. foi na hora que eu comecei a me Legal, a gente posicionar, né? Legal, Negociando com sucesso. Negociando com sucesso. Segredos por trás dos grandes resultados. Legal, É, hein, cara? Eu Show de comecei a bola. me, Esse aqui é pra gente? é para vocês. Ô, meu irmão, Deus Maravilha. abençoe, viu? Eu comecei a me posicionar como mentor, palestrante, que depois que eu passei tudo isso, eu entendi que a minha história curava, né? Legal, cara. Muito bom mesmo. E aí, cara, eu comecei a me posicionar, né? Aí o pessoal da Chave Mestra, que é daqui do Sim, Alphaville o Rogério também, Vale. isso, me convidou para participar desse projeto. Aí eu falei, pô, legal. E aí eu resumi um pouco da minha história. Quem quiser comprar o livro, tá na minha bio também, Show de bola. A gente vai digital. colocar lá o seu Instagram. Isso. A gente coloca os links. No corte a gente marca o seu perfil. Vai ser Fechou. uma maravilha. Pessoal, aqui, ó, negociando com sucesso. E aí vocês podem, aqui embaixo vai aparecer aqui o Instagram Isso a gente vai deixar do- tudo do descrito nosso lá amigo certinho. Alexandre, na Fechou. bio. Colocar seu perfil, pessoal Demorou. seguir. Pessoal, sigam esse cara. Os stories dele são muito bons. É. É muita energia, é muita ele diz que são várias chaves, Várias né? chaves. E Júnior, eu acho que agora, para finalizar, você pode fazer aquele ping-pong? Antes disso, eu tenho uma pergunta que, Bora. para os nossos espectadores, a gente já entra no nosso ping-pong. Qual que é a dica que você quer deixar para o nosso espectador que está querendo empreender ou esse que está no dia a dia, igual a gente, correndo para lá, enfrentando adversidades, obstáculos? Olha, eu vou dar um conselho de verdade assim. Começa, mas comece se planejando. Não faça que nem eu, não. De verdade. A não ser se você tem a mesma pegada que a minha. Você é o cara que traz a grana pra dentro. E aí depois você vai colocar as outras peças. Beleza? Se você não é, se planeja. Faz um curso de alta performance, buscar entender as pessoas, gestão de pessoas, melhor falando, gestão financeira, procura Processo. entender processo, procura entender todo o processo. Isso para você abrir. Se você já abriu sua empresa, vai buscar ajuda no Sebrae, nossa, o Sebrae ajuda muito, verdade. entendeu? Toda essa caminhada, entendeu? Então a dica que eu dou para você que quer empreender, começa. Vão falar para você que você não vai conseguir, vão falar para você que não é para você, vão te desacreditar você. Mas se você colocou no seu coração, coloca Deus nele, entrega tudo ao Senhor, eu tenho certeza que vai dar certo. Já deu.
Show de bola, maravilhoso. Isso é uma resposta muito forte. Pesado, né? Cara, meu, A gente vai fazer aqui um joguinho de 5, 6 palavrinhas do ping-pong. E Bora. aí eu falo uma palavra e você me responde com uma palavra. Beleza? Vamos lá? Beleza, bora. Tá preparado? Tô preparadaço. vambora. Essa assusta, hein? Não, vai. Vamos lá. Então, vamos embora. Deus. É tudo. É tudo. É tudo. Até me emociono porque é tudo. Porque quem... Pô, eu vivi na rua, eu tava na rua, chegou um anjo lá e me tirou da rua. Quem que foi? Deus. Não tem outra explicação. Quem quiser acreditar, não acreditar, mas é tudo. É a base. Eu coloco a minha vida, tudo na palma da mão de Deus. Eu não ando em cima de tapete. Eu ando em cima da palma da mão de Deus. Eu vou até parar o ping-pong aqui pra pegar um gancho, porque né, Augusto Cury ele diz que você pode viver a sua vida como se tudo fosse um milagre, ou você pode viver não acreditando em milagre. A diferença é que se você acreditar em Deus e Deus existir, você ganhou a salvação. Forte. E se você viver não acreditando e ele realmente existiu, aí, meu irmão, deu ruim, Deu ruim. né? Não, Deus é tudo, você é doido. Ixi. Família. Ah, família é a base. A família é a base. Tem uma coisa que eu vejo muito o Geraldo Rufino falando, né? Até o Rick Scherster também ele fala, né? Sempre estão falando, eu tenho uma base. A minha base é a minha família. Eu, diferente deles, eu vim num contexto igual deles, da periferia, da favela e tudo mais, né? Só que eu tive uma experiência que eles não vão ter. Eu tive que construir a minha base, né? Porque eu não tive pai nem mãe. Você não teve pra trás, né? Eu não tive pra trás, né? Então eu trilhei a minha base. Então não importa, sabe? Se é igual eu, não tenho pai, não tenho mãe, mas cria a sua base. Sua base vai ser sua esposa, sua família. Você vê, ó, um cara que estudou até a 4ª série, que saiu da rua. Hoje tem uma filha bem lá na Noruega, ela empreende lá, tá? Tem um café lá. E Como que ela chama? Milena, Milena, vamos fazer uma vídeo aqui um Uma dia. live. Participa com a gente aqui, hein? Vamos lá. ela tá feliz lá. Exterior, Ela, fazer uma live ela exterior. comprou um café lá, uma franquia de café, ela tá super feliz. Você vê, empreender bola. tá na veia. Então Uhum. você tem uma filha que tá na Noruega, empreendendo em outro país, sabe? Então o cara que vê um tudo de onde eu vim, olha o que eu construí, cara. Então assim, a família, meu. Muito legal. A família, ela é a base. Quando eu passei o problema de alcoolismo e caí, minha esposa ficou lá Tava lá. aguentando. Família Tava lá. base. A família é a base. Sem família fica difícil. Negócio, Ah, o negócio é importante. Faça com amor. sucesso, Cara, sucesso pra mim, cara, é momento, né? É aquele... É um momento. Todos nós queremos sucesso, não vou ser aqui falar, né? Mas o sucesso é aquele momento. Eu sou um cara que toda hora eu tô atrás dele, né? Eu tive sucesso com plano de saúde, tenho sucesso na minha empresa, agora eu tô iniciando a minha carreira de palestrante. Esse dia eu tava lá em Ribeirão Preto, lá fui participar de um evento lá, e aí eu falei pra menina assim, eu falei, ó, eu vou estar entre os 10 maiores palestrantes desse país, eu falei pra ela, né? Isso aí. Só que isso aqui, mentalidade, né? só que vocês têm que colocar um propósito em tudo isso, né? E não é o seu propósito, tá? É o propósito que Deus tem pra você. Amém. Não é? Encontre-o. Encontra o seu propósito. E agora, o podcast Conectando Ideias é... Ideias? Show de bola. O podcast conectando as ideias. Novas pessoas, novas ideias. E é isso. Conexões. Show. É isso aí, meu irmão. Queremos agradecer pela sua presença, Obrigado, eu que agradeço de coração. Cara, a sua história. Eu participei pouco hoje, que eu só fiquei refletindo. A sua história, ela, todos nós, né? né? Ela me emociona aqui. Eu tenho até um pouco de cuidado de falar que é uma história bonita, porque só você sabe o que passou, né? É uma história pesada que, graças a Deus, você conseguiu virar a chave, mas só sabe quem passa, né? Então, Cara. queremos te agradecer pela sua presença hoje aqui, direto da Zona Leste para cá. Porra. Da Zona Leste. E, meu irmão, a casa é sua. Se você quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Cara, eu primeiramente queria falar para todos que vão assistir isso aqui. Vou falar diretamente para todos que tiver a oportunidade de assistir, que é uma frase que eu carrego para mim. Acredite em você, só você vai mudar a sua história. É isso que eu tenho para falar para vocês. Amém. Forte demais. Pessoal, então, esse foi o podcast Conectando Ideias. Alexandre, muito obrigado, tá?
Pessoal, eu sou o Júnior Lustosa. Gabriel Feitosa. Agradecemos por vocês estarem visualizando esse vídeo. Curta, compartilhe, manda pro amigo, marca o sogro, a sogra, todo mundo, né, Biel? Isso aí, eu tenho certeza que essa história merece ser ouvida por todo o Brasil e o mundo inteiro. Bora traduzir. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, boa semana, vamos lá. Tchau.